Oi, meu nome é Cavani Sichowski, sou formada em Ciências Biológicas, licenciatura, e atualmente estou fazendo bacharelado em também Ciências Biológicas. Meu plano de aula vai ser direcionado para os terceiros anos do ensino médio, e o tema escolhido foi ecologia. Para começar, então, apresentando meu plano de aula, eu vou estar falando sobre os objetivos dessa aula, que seria lá compreender os conceitos da ecologia, compreender o que significa a ecologia, compreender sobre as pirâmides e compreender a importância também da ecologia, né? A importância de aprender a ecologia. Primeiramente, eu vou estar lá explicando para os alunos qual que é o conceito da ecologia, qual é o significado da ecologia, da palavra ecologia. Bom, seria lá a interação dos seres vivos e seres não vivos. Então, seria a interação das espécies e dos habitats, tá? E em seguida, eu vou estar perguntando o porquê é importante você estar estudando a ecologia, você saber sobre os conceitos da ecologia. Bom, a gente sabendo sobre a ecologia, a gente consegue evitar degradação do ambiente onde eles vivem, ou também a extinção dos animais. Então, a ecologia acaba sendo muito importante para que vocês compreendam, né, o porquê da extinção dos animais e do habitat onde eles vivem, ok? A gente tem, dentro da ecologia, a gente tem alguns níveis de organização. Nós temos lá a população, a comunidade, o ecossistema e a biosfera. Começando lá na população, a população seria o conjunto de mesmas espécies em um lugar. Por exemplo, o conjunto lá de onças. Vai ser só o conjunto de onças naquele determinado local, ok? E a comunidade já seria o conjunto de diferentes espécies na mesma ecossistema, tá? Então, seria o conjunto de, por exemplo, lá uma onça, daí nós temos uma zebra, nós temos os pássaros, tá? Então, isso seria uma comunidade no mesmo local. E o ecossistema seria lá o conjunto dos meios bióticos e meios abióticos, tá? Os meios bióticos são os seres vivos e os seres abióticos são os seres não vivos, tá? Em seguida, nós temos lá a biosfera. A biosfera seria o conjunto de todos esses níveis de organização, ok? Isso seria a biosfera, o conjunto de todos esses conceitos que eu falei para vocês. Aí nós temos mais dois conceitos que são bem importantes dentro da ecologia, que seriam lá o habitat e o nicho ecológico. Então, vamos começar lá pelo habitat. O que seria o habitat? O habitat seria onde aquele animal vive, né? Onde ele tem ali a sua função. Bom, nós temos, por exemplo, lá a minhoca. Onde a minhoca vive? Ela vive lá na terra, né? E aonde lá, por exemplo, uma hiena vive? A hiena vive lá nas savanas. Então, esse seria o habitat desses animais, tá? Da minhoquinha a terra e da hiena as savanas. E qual seria a diferença lá do habitat pelo nicho ecológico? O nicho ecológico seria qual a função desse animal dentro daquele habitat. Então, o que esse animal exerce dentro daquele habitat. Por exemplo, lá da minhoca. O que a minhoca exerce ali no habitat dela, que é a terra? Então, a minhoquinha, ela vai lá, ela faz túneis, ela acaba ajudando lá a vegetação, tá? Porque ela acaba fazendo a adubação daquele local onde ela tá, e aqueles túneis acabam ajudando a entrar ar e acaba ajudando a vegetação. Já lá as hienas, lá nas savanas, elas vão se alimentar lá de carcaças. Então, elas vão estar limpando o local, ou até mesmo fazendo a caça, ajudando a equilibrar ali o meio ecológico, ok? Essas são as diferenças desses dois conceitos. Aí a gente vem com a cadeia alimentar. Bom, a cadeia alimentar nada mais é do que o nível de alimentação dos animais. Só que a cadeia alimentar, ela é unidirecional. Ou seja, nós temos lá um capim. E uma lagarta vai se alimentar daquele capim. E vai vir um pássaro e vai se alimentar daquela lagarta. E vai vir aí uma cobra e vai se alimentar
daquele pássaro. Então, vai ser sempre a mesma coisa, vai ser unidirecional, ok? Vai ser sempre a mesma coisa. E a gente sabe que isso não ocorre na natureza, não ocorre na nossa realidade, né? Então, por isso a gente tem lá a nossa cadeia alimentar. O que seria a cadeia alimentar? A gente tem lá o mesmo capim. Só que desse capim não é só a lagarta que vai se alimentar dela. Nós vamos ter lá uma zebra, nós vamos ter lá um inseto, nós vamos ter lá um coelhinho que vai estar se alimentando daquele capim. Sendo que esse mesmo coelhinho que está se alimentando do capim, quem pode se alimentar desse coelho? Pode se alimentar lá uma cobra, uma onça, uma águia, entendeu? Ela não é unidirecional, não é só um animal que vai se alimentar daquilo. Então, isso é a nossa realidade, né? Isso é que a gente tem no dia a dia, que é a teia alimentar, ok? E dentro dessa cadeia alimentar, nós temos 3 conceitos muito importantes, que seriam lá os animais produtores, os consumidores e os decompositores. Bom, os produtores seriam lá as bactérias e as algas, que elas produzem o próprio alimento. Elas não dependem de outro organismo para se alimentar. Sendo que os consumidores, eles dependem de outro organismo, eles não conseguem produzir o próprio alimento. Por exemplo, lá a caça. Então, eles dependem de outro alimento, de outro animal. E os decompositores são aqueles lá, o fungo e as bactérias, que vão estar lá degradando, por exemplo, uma caça, né? Uma carcaça que o outro animal deixou. Então, ele vai estar decompositando aquilo ali. Então, sempre vai ser esse nível da cadeia alimentar, tá? Vai ser sempre lá os produtores, os compositores e os decompositores, tá? Sendo que nós temos lá os consumidores primários, secundários e terciários, tá? Que isso daí teria que ir mais a fundo, não daria tempo nessa aula de hoje. E nós temos lá, como eu disse, a gente tem os níveis de organização. Então, o nível de organização começa lá na célula, vai lá para o tecido, para o órgão, para o sistema. Desse sistema, a gente vai para um indivíduo. Desse indivíduo, a gente vai lá para uma população, que foi o que eu tinha explicado para vocês, que é a população é um conjunto da mesma espécie. Dessa população, vai lá para a comunidade, da comunidade vai para o ecossistema e desse ecossistema vai para a biosfera. Então, a gente pode estar começando lá pelo átomo, pela molécula, pelas organelas, célula, tecido, órgão, sistema, aí vem o indivíduo, aí vem população, comunidade, ecossistema e biosfera, tá? Esse é o nível de organização da ecologia, ok? Que são basicamente os conceitos que eu expliquei um a um para vocês. Aí a gente vem, então, para as pirâmides ecológicas. Para a gente estar falando sobre as pirâmides ecológicas, a gente teria que ter uma aula só para as pirâmides ecológicas. Mas eu posso estar explicando o conceito dessas pirâmides ecológicas, que elas seguem esse nível trófico que eu falei para vocês. Começa lá do maior para o maior, do menor para o maior. Então, a gente tem lá, por exemplo, a gente pode montar uma pirâmide simples. A gente monta lá os produtores, os consumidores, pode ser primário, secundário, e os decompositores, tá? Então, a gente vai começar sempre do menor lá para o maior ou vice-versa. Que a gente pode fazer a pirâmide invertida também, que é do maior para o menor, do menor para o maior. E a gente tem 3 tipos principais de pirâmides, que a gente pode fazer por numérica, por exemplo, lá 20 aves, tá? 20 aves vão comer 300 insetos no seguido. Aí, de 300 insetos, eles vão comer 1000 plantas, entendeu? Então, isso seria o conceito de uma pirâmide. Na aula, eu estaria mostrando para vocês um slide, ou mostrando até no quadro, como seria o exemplo dessa pirâmide, ok? E temos a por quilo. Nós temos lá, por exemplo, 70 quilos. Aí vai acabar se alimentando de 1 tonelada de tal animal. E essa 1 tonelada de tal animal vai se alimentando de 10 toneladas de tal animal. Ou temos a por energia, que é a quantidade de energia que esse animal consome, né? Dentro que todo mundo precisa de energia. Essa energia a gente vem do alimento. Então, começamos lá por 40 quilogramas por ano. Ou a gente, né, por energia também a gente pode estar fazendo. Então, o que eu teria para falar de ecologia era isso. Muito obrigada pela atenção.